Vamos lá. Voltando ali no conflito, né, do norte contra o sul, a gente tem que o norte, né, assim quando ele vence, ele cria a 13ª emenda, que a 13ª emenda justamente previa isso, o fim da escravidão. Mano, você não quer que acabe a escravidão? O problema é todo seu, vai acabar sim. E aí quando eles passam por cima dos latifundiários do sul, eles impõem o fim da escravidão em todo o território norte-americano, tá bem? E obviamente, que os grupos supremacistas brancos, né, viriam da onde? Do sul, né? E o pior deles é o KKK, o Ku Klux, para gago falar isso é muito difícil, o Ku Klux Klan, desculpa gente, Ku Klux Klan, foi, que é aquela galera, né, toda vestida de branco, encapuzada, né, que adorava, né, era o esporte deles, enforcar pessoas negras, tacar fogo em pessoas negras, né, é dessa gente que a gente está falando, tá bom? Né, então, óbvio que o KKK veio da onde? Do sul dos Estados Unidos, tá bom? Rapidinho, não é porque o norte queria o fim da escravidão que ele era o exemplo progressista e antirracista, não, tá? Não, muito pelo contrário. Até a década de 1960, pessoas negras não podiam votar em todo o território norte-americano, tá bom? Já falei disso daqui a pouquinho. Eles só eram um pouco menos racistas do que o sul, tá? A intenção do norte em acabar com a escravidão era desenvolver um mercado interno pujante. Se você quer ser industrial, você tem que ter alguém que compre os seus produtos. Ponto. Era só por isso que eles queriam o fim da escravidão, tá bom? E com o fim da guerra, os Estados Unidos dão início à sua política de expansão territorial. E aí a gente vai entrar agora em uma das maiores chacinas que a humanidade já presenciou, que é a marcha para o oeste. O que acontecia? Naquele momento, união, né, das duas porções do país, né? Lembra que eu falei para vocês que os Estados Unidos era só uma filetinha, né, no extremo oriente ali do território norte-americano? Então, o que acontece? Abraham Lincoln, inclusive, ele olha assim para o oeste e fala, pô, tem terra pra caramba ali que a gente nem conhece. Então ele virou e falou assim, gente, o pessoal tá tendo filho pra caramba, né? Tem uma galera aqui pobre, tem terra pra caramba pra lá e vamos fazer o seguinte, quem chegar lá e produzir, fica com a terra. Inclusive, nesse momento, era muito comum você ver propriedades inteiras sendo vendidas a $1. Gente, o que aconteceu foi uma corrida desenfreada de pessoas pobres, de imigrantes europeus. Vários europeus que não estavam conseguindo oportunidades na Europa, sabendo disso, migraram para os Estados Unidos, né? E para participar desse movimento, né, de marcha para o oeste. Então, o que é que os Estados Unidos fez? Ele fez uma reforma agrária. Ele, percebendo que a população estava crescendo, percebendo que a pobreza também estava crescendo, ele olha para o oeste e percebe que tem terras gigantescas. Perdão, gente. Terras gigantescas que não tinham sido exploradas pelo Estado norte-americano. Então ele fala, gente, quem chegar, pega e leva, é de vocês. Então o que ele fez? Dividiu partes dessa terra para a sua população. Só que acontece, essas terras estavam vazias? Não tinha ninguém lá? Não, tinha sim. Várias populações indígenas. Então, conforme as pessoas iam chegando e viam tribos indígenas numa terra, o que eles faziam? Entravam em conflito com esses indígenas. Só que imagina um monte de gente migrando para o mesmo lugar.
com apoio estatal, inclusive. O retrato disso foi a morte, né? Foi a chacina de diversos indígenas. Tá bom? E somado à morte de indígenas, nós também tivemos o seguinte: esses norte-americanos começam a migrar. Invadem o México. E acontece mais ou menos 51% do então território do México fora invadido por norte-americanos. E aí os Estados Unidos toma esses territórios do México. Então soma-se aí indígenas mortos, soma-se aí mexicanos mortos. E assim se deu a formação do território norte-americano. Então, como foi formado, né, como foram formados os Estados Unidos da América? Primeiro, Guerra de Secessão, tem independência lá atrás, né? Mas depois Guerra de Secessão, em que o Norte vence. Depois que o Norte vence, né, que seria muito comum a gente pensar que eles são os bonzinhos, né, os caras legais, eles olham para o Oeste e falam: vão para lá e peguem as terras. E o Estado norte-americano ajuda, com armas, inclusive, em muitos momentos, as pessoas para lutarem contra os indígenas. Então percebam, o foco é apenas econômico, apenas industrial, não tem ninguém bonzinho. E aí invadem terras indígenas, invadem terras mexicanas, indígenas são mortos, mexicanos são mortos, indígenas escravizados em alguns momentos. Professor, e os indígenas que sobraram, se é que sobraram alguns? Então, foram criados espaços, né, para que esses indígenas ficassem. Só que acontece, esses espaços estão nas terras menos férteis de todo o território norte-americano. Então o Estado norte-americano cria ali algumas estruturas para que esses indígenas não fiquem jogados de qualquer forma, né? Só que acontece, ele pega essa galera e joga para as terras menos férteis e deixa as terras mais férteis para aquela galera que migrou para o oeste. Então, essa é a história de formação dos Estados Unidos, tá bom? Falar um pouquinho agora da agricultura norte-americana, né? A agricultura norte-americana hoje em dia é uma agricultura extremamente especializada. E aí, quando a gente fala nessa agricultura especializada, a gente tem que lembrar dos belts. O que são belts? São cinturões agrícolas, tá? Ou seja, são regiões em que nós temos a especialidade centrada em, sei lá, milho, soja, tá? É claro que outras espécies agrícolas também são produzidas ali, só que em menor porção. A maior quantidade, né, de produtos produzidos, né, é o que vai dar o nome ao cinturão agrícola, ao belt. Professor, não entendi. Tá, vem comigo. Ó, nós temos o Green Belt não. Nós temos o Cotton Belt. Cotton Belt. Cotton é algodão, tá? Então é o cinturão agrícola do algodão. É uma região ali nos Estados Unidos, tá? Em que o foco, ali especificamente, né, no sul dos Estados Unidos, em que o foco da galera é plantar algodão. Tem outras espécies? Tem. Só que o foco é onde? No algodão. Então qual o nome que a gente vai dar para esse cinturão agrícola? Cinturão agrícola do algodão. Pegaram? Tranquilo, né? Na foto que eu mandei para o grupo de vocês no WhatsApp, tem um desenho que eu fiz do território norte-americano em que eu coloquei, né, a divisão de cada um dos principais belts, né, e aí fui colocando ali no mapa para vocês terem ideia de onde mais ou menos cada um está alocado, tá bom? Então é uma agricultura extremamente especializada, e aí quando a gente fala de especializada tem que lembrar dos belts, dos cinturões agrícolas, tá? Extremamente mecanizada, porque tem esse ponto também. O Estado norte-americano, né, depois de promover uma chacina, a morte generalizada de indígenas e de mexicanos,
Ele olhou para a galera e falou assim: gente, eu vou ajudar vocês com grana. E se vocês quiserem pegar empréstimos nos bancos, relaxem que os juros são baixos, coisas que o Brasil não faz, tá? Enfim. E ele facilitou com que esse pessoal conseguisse comprar, ter acesso a novas tecnologias. Então lá, por menor que seja a sua propriedade, você consegue ter um trator, você consegue ter ali uma tecnologia de irrigação, tá? Então, é uma agricultura extremamente mecanizada, tá bom? Com uso intensivo de insumos e de transgênicos. Insumos são investimentos, tá? E aí podemos colocar, por exemplo, enquanto insumos, fertilizantes, tá? Agrotóxicos, todos esses são insumos, né? E também temos muitos transgênicos, beleza? Ambos causam câncer, tá? E temos a intervenção do Estado, obviamente, como eu já falei, o Estado ali financiando a compra de tecnologias, né, garantindo juros baixos, caso o pequeno agricultor queira ter acesso a empréstimos no banco, né? Então, o Estado, inclusive, colocando tarifas sobre produtos externos para favorecer os produtos norte-americanos. Então, se eu tenho, por exemplo, ali um cinturão agrícola focado na produção de algodão, eu não vou deixar que o algodão do Brasil, por exemplo, chutando aqui, entre no meu país com facilidade. Eu quero que os preços do algodão norte-americano sejam mais baixos do que os preços do algodão brasileiro. Então, vou sobretaxar, vou tacar imposto sobre o algodão brasileiro, para não se tornar interessante a compra desse algodão, né, e tornar mais interessante a compra do algodão norte-americano. Entenderam? Então, essa é a intervenção do Estado dentro da agricultura norte-americana, tá bom? Não vou falar quais são os belts, né, porque isso já está nas anotações no caderno de vocês, tá? Só vou dar destaque aqui para um, que é o Dry Farm, que é uma fazenda seca, né? Por quê? Que fica ali no sudoeste norte-americano, né? Por que eu estou falando dele? Porque ele tem esse nome, né? Fazenda seca, que é seca por quê? Porque ali nessa região passa uma corrente marítima fria e seca. Mais uma vez, percebendo a relação dos elementos físicos, como corrente marítima, e como que eles vão influenciar, por exemplo, na produção agrícola. Então, uma região norte-americana mais fria, uma região mais seca, por mais que tenha uma latitude ali um pouco mais baixa do que em relação ao restante do território. Por quê? Porque sofre influência dessa corrente marítima fria que passa ali nessa região, tá bom? É o número 6, né, que está no mapinha que eu desenhei, nas anotações que eu disponibilizei para vocês, tá bom? A indústria norte-americana, assim como a agricultura, a indústria também se organiza em torno de belts, em torno de cinturões. Exemplo, manufacturing belt. É aquele belt norte-americano que era o foco da produção industrial lá atrás. Então, você tem Detroit, por exemplo, né, que eram regiões, né, conhecidas por terem a presença de indústrias de base, tá, que são aquelas indústrias que retiram a matéria-prima, transformam e que passam para as outras indústrias para que aí essa matéria-prima possa vir a se tornar um trator, né, hoje em dia no iPhone, tá bom? Então, a indústria de base é aquela que tira a matéria-prima da natureza, perfeito? E também é o cinturão conhecido pelas indústrias automobilísticas, tá bom? Inclusive, a região ali do Manufacturing Belt nos Estados Unidos é conhecida por ser a capital do automóvel, tá bom? Por quê? Porque lá tem uma tradição muito grande, tá bom? A Ford, por exemplo, é de lá, tá bem? Então, é isso. E, ao mesmo tempo, foi uma região que foi muito afetada ali na década de 80, 90, por quê? Porque as montadoras presentes, que geravam emprego para a população local, passaram a migrar para a China, porque lá era mais interessante, mais vantajoso, mais barato de se produzir.
então migram para a China. Só que quando migram para a China, geram desemprego no Manufacturing Belt, né, nos estados ali que compõem esse cinturão industrial. Tá? O que explica, inclusive, na campanha do Trump de 2016, ele ter falado America First, né? Vou trazer as indústrias, né, para os Estados Unidos de volta. E assim, gente, não vai trazer, tá? Como não trouxe. Porque isso é uma estrutura do capitalismo moderno. Né? As indústrias vão para onde é mais barato, para elas produzirem. E nos Estados Unidos é caro. Se quisessem trazer as indústrias para lá, eles teriam que diminuir os salários dos norte-americanos ou teriam que manter os salários, mas impondo uma série de obrigações para as empresas. Enfim, não vamos entrar muito nesse assunto agora, porque senão vai estender muito. Mas o que é importante que vocês tenham em mente é que os estados que compunham o Manufacturing Belt, né, que é o cinturão industrial marcado pela indústria de base e pelas indústrias automobilísticas, né, a partir da década de 80, 90, por conta dessa ida das fábricas norte-americanas, das montadoras norte-americanas para a China, né, gerou-se, né, nos Estados Unidos, nessa região, uma crise econômica muito grande que até hoje não foi superada. Tá bem? Continuando, temos ali um outro cinturão industrial que é o Sun Belt. Tá? O Sun Belt, ele já ele tem esse nome, né? Sun é sol, porque está presente nas regiões de latitudes mais baixas. E como já vimos, quanto mais baixa a latitude, mais incidência de raios solares. Logo, como são as regiões de menores latitudes, Sun Belt, pegaram? Que está ali na costa oeste, costa sul dos Estados Unidos. Tá? Ali, o foco na produção industrial é em altas tecnologias. Beleza? É ali que a gente encontra a Apple, a Microsoft, né? Encontramos uma série de tecnopolos, né? E o principal tecnopolo do mundo é o Vale do Silício, que eu imagino que vocês conheçam, né? Que está ali presente no Sun Belt. Beleza? Quando a gente fala de indústrias de alta tecnologia, eu estou falando de informática, estou falando de telecomunicações, beleza? É disso que eu estou falando. Tranquilo? Vamos agora falar um pouquinho sobre o racismo e a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Beleza? Vamos lá. A abolição da escravidão, né, nos Estados Unidos aconteceu em 1865. Tá? Ela não garantiu o acesso a direitos básicos à população negra. Não garantiu. Eles só vão ter acesso a esses direitos básicos, como votar, como poder andar livremente na rua, como não ter que sentar em um assento especial para você, né, porque os brancos não podiam sentar junto com os negros e tudo mais. Enfim, só vão conseguir direitos básicos em 1965. Percebam. A escravidão é abolida em 1865 em todo o território norte-americano. Os negros, e aí a gente pode colocar aí dentro também os indígenas, né? Mas um grande foco nos negros, só vão conseguir direitos mínimos em 1965. Gente, 1965 foi ontem. Foi literalmente ontem. Isso, para a escala de tempo geográfico e principalmente histórico, não é nada. Não é nada. Sabe? Não dá nem para chamar que foi ontem. Foi alguns minutos atrás que aconteceu isso. Tá? Então, só depois de 100 anos que os negros vão conseguir direitos básicos. E como que eles conseguem direitos básicos? O Estado norte-americano virou e falou assim: caraca, não, peraí, está fazendo tudo errado, a gente tem que rever. Não, gente, óbvio que não. Óbvio que não. O que aconteceu foi que o movimento negro organizado, Panteras Negras, tiveram muita presença nesse momento, né? Martin Luther King, Malcolm X, nomes fundamentais nessa luta, tá? Organizaram as populações negras e foram para a luta.
o que a gente vê hoje do Black Lives Matter são um reflexo, né, daquele movimento negro que veio se articulando desde o final da escravidão. E que ainda bem se organizaram, porque conquistaram, depois de 100 anos de muita luta, direitos básicos nos Estados Unidos, né? E que são a base para o Black Lives Matter, inclusive, tá? Que vem fazendo movimentações importantíssimas, fundamentais em todo o território norte-americano, tá bom? E aí, quando a gente pensa em racismo nos Estados Unidos, né? Já deu 20 minutos, volto na próxima parte.